Olá, estamos começando mais uma edição do CREAPod. Hoje nós vamos falar sobre a trajetória de uma empresa muito respeitada na engenharia da Paraíba, a Concresolo. E conosco está o engenheiro Wilson Cartacho, que continuou o legado do pai dele e vai falar também sobre o foco voltado para a geotecnia. Wilson, seja muito bem-vindo aqui ao CREAPod. Muito obrigado. Queria dizer que é um prazer estar aqui com você, fazendo parte desse programa, e também agradecer o convite do CREA por essa oportunidade de falar sobre engenharia. Bom, a história da engenharia na Paraíba passa muito pela Concresolo. Eu queria que você falasse um pouco sobre como seu pai criou essa empresa. Bom, meu pai era engenheiro formado aqui na UFPB e finalzinho da década de 70 ele criou a primeira empresa de um grupo, que é a Concresolo, ligada à geotecnia. A geotecnia é essa área da engenharia que ela trata sobre o solo, suas propriedades, seu comportamento, que é mais ligada, por exemplo, a fundações, a muros de arrimo, a taludes, estradas, barragens. Então, é uma área muito ampla e de muita importância na engenharia. Então, ele criou uma empresa para fazer investigação geotécnica e um pouco depois, na década de 80, ele criou uma outra empresa para fazer as fundações, já ali aproveitando aquele movimento de construções mais verticais que a capital de João Pessoa, da Paraíba, João Pessoa, passou nas regiões ali, principalmente da praia. Então, essa característica de meu pai, da engenharia, foi muito forte assim na nossa vida. Eu, como criança, meus irmãos também, e todos nós fomos por essa mesma área. Assim, todos nós nos encontramos como engenheiros e somos muito realizados. E vocês tinham uma admiração grande pelo pai? Sim, sempre foi um exemplo assim de você conseguir as coisas através do estudo. Ele sempre valorizou muito isso, a nossa formação. O que a gente precisava assim em termos de, eu quero fazer um curso tal, ele incentivava. Então ele foi muito presente nesse aspecto. Tanto que após a graduação, ele foi inclusive meu professor aqui na Federal, a gente prolongou um pouco mais essa parte de estudo. Fizemos a mestrado, depois doutorado, e sempre assim, com pesquisas acadêmicas voltado para a nossa realidade aqui da Paraíba, de João Pessoa. Então, assim, fizemos duas pesquisas, uma em parceria com a USP, outra depois com o UFPE, aqui de Pernambuco, voltada ao solo, à geologia daqui de João Pessoa. E hoje em dia a gente aplica todo esse conhecimento, esse ensino que nós tivemos através da universidade e de uma parceria também com a empresa. Hoje a gente devolve isso para a sociedade através dos projetos da Concresolo e da Copesolo. Você, além de engenheiro civil, também é professor universitário. Sim, eu dei aula durante 11, 12 anos. Ultimamente eu parei um pouco, porque a gente está, assim, a engenharia em João Pessoa está muito atuante, muito forte. Então eu resolvi me focar um pouco mais na empresa. Mas assim, peguei essa característica também do meu pai de dar aula, e passei bons anos aí convivendo novamente com a academia, com os estudantes, e assim, é sempre muito gratificante, assim, você voltar porque dizem que você, quando dá aula, você também aprende, e eu constatei isso realmente nesses anos que eu dei aula. E no período que você deu aula, como é que você avaliava o nível dos estudantes? Eles estavam muito interessados realmente no desenvolvimento da engenharia? Sim, nós pegamos ali, eu ensinava na universidade particular, o curso começou ali por volta de 2012, então estava um momento bom realmente para a engenharia. Então, assim, eu conheci, foi uma oportunidade de conhecer pessoas, realidades diferentes, e muitos estudantes vinham do interior. E o pessoal do interior, eles vêm assim com muita determinação, porque eu acho que eles passam já por algumas provações durante a sua vida, a dificuldade de sair cedo de casa, de arrumar um alojamento para morar aqui em João Pessoa. Então, assim, no geral, eram pessoas bem determinadas, bem focadas e realmente com muita vontade, muito desejo de aprender. A geotecnia é um dos pilares dos estudos, tanto os seus quanto do seu pai. Em que a geotecnia, o que é que ela traz de fundamental para a melhoria das construções? Bom, meu pai contava assim uma história de que assim, a geotecnia, a gente lida, por exemplo, com fundação, é uma coisa que fica enterrada. Normalmente ninguém vê. Então, aquele que você não vê, às vezes você não dá valor.
Mas hoje em dia a gente está passando assim por uma época em que as pessoas estão convivendo um pouco mais com os efeitos geotécnicos. Por exemplo, quem mora naquelas situações de risco em morros, aquilo envolve geotecnia. Porque, por exemplo, tem todo um estudo de estabilidade para saber se aquela construção ela é habitável, se aquele morro está estável. Então, normalmente, os cursos de graduação têm lá uma disciplina que chama estabilidade de taludes. É justamente para avaliar se aquilo está seguro. A gente sabe, por exemplo, quando o homem começa a habitar essas regiões, ele começa a modificar tanto o relevo quanto a vegetação. E hoje a gente vê, por exemplo, os efeitos climáticos. O que é que acontece com isso? De enchentes, inundações e, às vezes, deslizamentos também. Então, eu citei só uma das áreas, né, que a geotecnia é muito atuante, mas você pode também falar de barragens, de estradas, de rodovias, ou seja, está dentro do dia a dia da sociedade uma obra bem feita de engenharia. Na área de geotecnia ainda, né, a gente queria falar sobre as características do terreno de João Pessoa. Tem muitas variações ou seria possível resumir como é o terreno da capital da Paraíba? Tem. Aqui em João Pessoa, a gente tem, às vezes, assim, numa região pequena, uma variação muito grande. Que eu costumo, assim, às vezes eu faço palestra e falo para o pessoal, olha, aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês de um bairro, por exemplo, tem quase todos os tipos de fundações que tem no manual, que são as normas técnicas da engenharia. Mas, basicamente, a gente tem duas geologias que determinam o tipo de fundação. Uma é a situação da praia. Na praia, a gente tem uma formação diferente, uma geologia mais recente do quaternário, onde a gente tem misturas de areia, argilas, tem a presença do lençol freático. E, em alguns casos, a proximidade com o rio Jaguaribe também impõe determinadas soluções. Isso tudo é muito diferente, por exemplo, da parte mais alta da cidade. Se a gente subir ali, por exemplo, pela Epitácio Pessoa, a principal rodovia, a Avenida de João Pessoa, nós estamos saindo da geologia da praia, entrando no terciário, que é a formação Barreiras. Aí muda completamente, que no coloquial as pessoas chamam, é um barro. Na verdade é um silt, é uma argila, um material mais coesivo, que ali a gente vê, por exemplo, se você comparar um prédio de 20 andares num bairro como Tambauzinho, e o mesmo prédio com 20 andares em Tambaú, a estrutura é a mesma, material mesmo, concreto, pórtico, porém a fundação é completamente diferente. Então, João Pessoa tem alguns desafios, e é inerente até da área de geotecnia, de geologia, porque o solo ele não foi assim um material feito pelo homem. Ele naturalmente já é variável, não é homogêneo. Estão construindo, né? Começou-se um fenômeno aqui em João Pessoa de construir edifícios cada vez mais altos. Essa questão da altura do edifício também determina mudanças na fundação? Sem dúvida. Quanto mais alto o edifício, maior o carregamento. O carregamento de uma estrutura, ele vai se acumulando dos pavimentos superiores para os mais inferiores. Então, a fundação está embaixo de todos esses pavimentos. Inclusive, quando você tem, por exemplo, um térreo e um subsolo. Então, a fundação está mais enterrada ainda. E tem um efeito também, que é a questão do vento. Então, o vento ele causa um impacto na estrutura, é um esforço horizontal. Então, ele se soma ao peso próprio da estrutura e das sobrecargas que vão atuar ali. Então, acaba sendo uma diferença na estrutura a questão da sua altura. Obras, por exemplo, mais esbeltas também. A esbeltez é aquela relação da altura pela largura. Aqui a gente tem esse tipo de prédio. Aqui em João Pessoa e Recife, a gente tem dos prédios mais esbeltos do mundo. Então, isso acaba virando também um desafio para a gente poder, digamos, equilibrar essa estrutura no terreno. Essa questão do vento incidindo sobre a construção faz com que ela tenha uma flexibilidade, já é construída pensando nessa possibilidade? Sim. Uma coisa interessante, assim, a maioria das pessoas às vezes não percebe ou acreditam que um prédio ele não se desloca, que ele não se deforma. Mas, na verdade, ele se deforma e isso também é planejado. Ele tem uma deformação tanto para baixo, por conta, por exemplo, das cargas e do solo que ele vai se comprimindo, e também tem uma flecha que ele recebe um esforço horizontal. Então, esses materiais, qual é o comportamento deles? Recebe a ação e a consequência é uma deformação. Então, é um dos cálculos da engenharia a gente manter a integridade da estrutura, levar ela até o seu limite,
para não causar problemas estruturais, nem também desconforto psicológico para quem está habitando. Queria saber também sobre a atividade da Concresolo atualmente, porque vocês começaram atendendo apenas Paraíba, mas hoje esse limite já foi extrapolado. Já, hoje a gente tá no ramo de atuação mais Nordeste, né? Principalmente os estados mais vizinhos, além de Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e também Ceará. Existem também cidades no interior com muita construção, é o caso, por exemplo, de Juazeiro do Norte, que nós atuamos, é o caso também de Mossoró. A parte mais interior do estado da Paraíba, a gente atua mais com a questão da investigação geotécnica. Lá ainda não tem assim um setor, digamos, de verticalização tão acentuado quanto tem aqui na capital. E em termos de competitividade, como é que está o mercado da engenharia? Está muito aquecido, muito aquecido. Assim, uma época assim, que eu olho para trás, não me recordo de ter visto assim, tantas oportunidades. Acho que isso se transforma em valorização para quem está chegando agora nesse mercado de engenharia. Eu tenho notado, por exemplo, pessoas que estão vindo de fora para atuar aqui em João Pessoa, porque há uma escassez de engenharia. Eu acho que não só de engenheiros também, mas do pessoal que trabalha na parte executiva, operacional mesmo da obra. Seja os carpinteiros, seja os pedreiros, ajudantes. Está muito aquecido realmente o mercado. Então, o que a gente percebe no turismo, que está muito aquecido, e o João Pessoa figurando, João Pessoa e a Paraíba também, figurando como queridinha do Nordeste, sendo muito buscada por turistas, isso também está se refletindo no mercado imobiliário. Portanto, a gente pode deduzir que é um ótimo momento para os cursos de engenharia também, que estão formando novos profissionais que tendem a ser absorvidos rapidamente pelo mercado. Sem dúvida. Eu acho que o pessoal de fora descobriu aquilo que a gente sempre soube aqui, né? Que isso aqui é um paraíso, essa cidade, quando a gente compara com outros centros urbanos, né? Em termos de qualidade de vida, de violência, que aqui não tem ainda tantos problemas quanto as grandes cidades têm. Acho que as pessoas, os turistas, descobriram isso e noto que eles vêm para cá, se encantam e tem determinados produtos de prédios, edifícios, que são focados exclusivamente nesse público e que as vendas, a maioria das vendas hoje depende desse segmento, do turista que está vindo para cá, para João Pessoa, conhece, se encanta com a cidade e resolve adquirir um imóvel. Você está à frente também de um evento que vai ser realizado no fim desse ano, que é o GeoNordeste. Explica para a gente o que é esse evento, o que é que ele vai discutir e quem é que vem participar dele. Bom, o GeoNordeste é um simpósio de geotecnia que acontece nas capitais do Nordeste, nas principais cidades. E esse ano a cidade escolhida foi João Pessoa. Não por acaso, por todo esse boom construtivo que a gente tem hoje, essa quantidade de obras tanto públicas quanto privadas. Então, a cidade está reconhecida como uma cidade que está crescendo muito. Então, nós vamos receber aqui os pesquisadores mais renomados que tem aqui no Brasil, na área de geotecnia. Nós vamos receber pessoas como do grau do professor Nelson Aoki, que é uma referência para todo mundo que trabalha com fundação no Brasil, colegas de Recife, Alexandre Guzmão, e também tem uma palestra dedicada às obras de infraestrutura da Paraíba, que será ministrada pelo governador João Azevedo. Então, é uma oportunidade única, tanto para o pessoal que é local de João Pessoa, mas a gente pretende receber pessoas de toda a região do Nordeste. Porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade de receber os maiores pesquisadores que vão abordar temas como clima, energia, a questão de investigação geotécnica, geotecnia ambiental, ou seja, vai trazer tudo o que há de mais moderno, de mais recente na área de pesquisa e vão ser apresentados e debatidos aqui em João Pessoa. Então, no final de novembro, entre o dia 27 e 28, nós vamos ter um ciclo de palestras que vai acontecer no Intermares Hall. Quem tiver interesse também, um dia antes, nós vamos ter minicursos, vão ser ministrados aqui no Unip, aqui em João Pessoa. E assim, eu aproveito a oportunidade para convidar toda a comunidade de engenharia a participar. Não necessariamente vai ser um evento só sobre geotecnia, porque nós vamos receber, por exemplo, gestores de obras. Então, é uma oportunidade, por exemplo, de um estudante, por exemplo, de conversar com alguém que ele tenha admiração, que ele tenha interesse, de uma empresa,
Nós vamos ter estandes, vai ter uma feira de construtores, de pessoas que trabalham nessa área. Então, é o evento, assim, um dos mais importantes, acredito, no calendário de engenharia aqui da nossa João Pessoa. E vocês vão abordar técnicas novas, por exemplo, porque hoje se fala, na verdade, desde a pandemia, que todos os profissionais têm que inovar, né? Têm que refazer o percurso. Na engenharia também é assim, e eu queria saber se o evento também traz esse viés. Traz, sem dúvida. Nós estamos recebendo os pesquisadores de universidades como a COP, do Rio, como o UNB, de Brasília, Unicamp, da USP. Então, todas essas pessoas, esses pesquisadores, estão à frente da sua área. E também esse setor da geotecnia tem muita coisa desenvolvida pelas próprias empresas. Então, é um momento assim, onde se encontram. Aqui o congresso ele tem um foco assim, muito prático. Muitas pessoas são convidadas para falar sobre determinadas obras, determinados desafios, e isso acaba engrandecendo a engenharia como um todo. Então, para quem gosta de pesquisa, de novidade, de novas técnicas, vai ser um prato cheio. As inscrições já estão disponíveis ou ainda vão ser abertas? Já estão disponíveis no site www.geonordeste.com.br. Lá existem oportunidades para quem se inscreve com antecedência. Temos valores diferenciados, inclusive, para estudantes. Eu comecei uma campanha nas principais universidades, empresas aqui de João Pessoa e da Paraíba. Eu já tive, há um tempo atrás, por exemplo, em Pombal, na UFCG. Já fui na Federal, já fui na Uniesp. E para convocar os estudantes, porque existem facilidades para quem vem em grupo. Então, esse congresso foi pensado para isso, para ser uma coisa acessível realmente para o estudante, que às vezes assim, é o primeiro ponto de encontro dele com alguns pesquisadores, com universidades, e principalmente para quem tem intuito, por exemplo, de fazer pós-graduação. E esse evento também tem o apoio do CREA. Tem o apoio do CREA, da Mútua, do Confea, do Sinduscom, também aqui de João Pessoa. Tem uma gama de empresas também que já confirmaram o patrocínio, que já adquiriram o stand. Então, a gente está nessa fase de divulgação e reitero o convite para todo mundo que for dessa área de engenharia ou que quiser nos prestigiar, será muito bem-vindo. Wilson, queria agradecer muito pela sua presença, por nos contar essa história e também desejar boa sorte na realização do Geo Nordeste. Eu que agradeço, foi um prazer, uma satisfação estar aqui com você fazendo esse programa e novamente um agradecimento especial ao CREA. Ok, bom, o CREA Pod de hoje vai ficando por aqui. Eu espero você no nosso próximo encontro.